Opa, e aí pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpite e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 1º de novembro de 2025, jogos da NBA, rodadinha curta nesse sábado. Mas antes da gente começar o nosso vídeo aqui trazendo para vocês os melhores números e estatísticas para você se basear e poder fazer boas escolhas dentro dessa rodada, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like para ajudar o projeto a seguir acontecendo. Na última temporada a gente não lançava vídeos aos sábados e domingos, e para a gente entender que vale a pena a gente continuar lançando nos finais de semana, que vocês têm interesse, meta de 120 likes para esse vídeo de hoje, é só clicar no botão de joinha que tá aqui embaixo. E a gente também passou, através aí do feedback de vocês, a trazer vídeos mais cedo e também, claro, o mercado agora permite que a gente faça isso. Antes a gente também não trazia porque o mercado costumava ficar fechado. A gente também precisa de algumas horas para estudar e trazer as melhores opções para vocês, então a gente tenta postar o quanto antes. Porém, para a gente entender que vocês também estão gostando desse horário, que vale a pena, não se esqueçam de comentar aqui embaixo se vocês querem que a gente continue trazendo vídeos mais cedo e também, como eu disse, aos finais de semana. Fechado? Se você tem alguma opinião para dar, que seja contrária ou favorável às nossas tips indicadas no vídeo de hoje, comenta aqui embaixo também, bora trocar essa ideia. Seja membro do canal para ajudar o projeto a seguir acontecendo, clicando no botão de Seja Membro e adquira benefícios exclusivos. Ou então, seja parte do nosso grupo VIP, o grupo VIP mais completo do mundo, com muitos guias, e-books, dicas exclusivas, todas elas baseadas e explicadinhas, além dos favoritos da noite, as melhores zebras e também os melhores jogos over e under para você que gosta de trabalhar com pontuação. Tem tudo isso todos os dias. Já são 3 e-books lançados e a gente está ainda com menos de um mês de NBA. Então é muito conteúdo mesmo lá para você se tornar o melhor apostador. Bom, vamos começar aqui as nossas análises com Bucks e Kings aqui. A gente já vai logo de cara, tá? Não pode ser diferente. Tem que ser o Giannis para pelo menos 30 pontos. Ativem o sininho das notificações para vocês garantirem as melhores linhas, porque eu tenho certeza que não vai mais estar pagando 1,50, que é o mínimo que a gente gosta de trabalhar um pouco mais para frente, né? Então, assim, ó, 1,50 tá perfeito, já dá para pegar aqui, vou fazer na minha particular, porque eu acho que tem enorme potencial para essa temporada. Eu não espero que a defesa do Sacramento Kings seja grande coisa, na verdade, eu espero que ela seja, sei lá, uma das 10 piores da NBA por 100 postos de bola. Quando a gente vai aqui para as estatísticas avançadas dentro dessa temporada atual, a equipe do Sacramento Kings até que conseguiu ali se virar bem defensivamente, tá? Mas individualmente falando, eles não têm grandes defensores, é a 13ª melhor defesa da liga por 100 postos de bola. Porém, eu acredito que um time tão baixo como o deles, com Westbrook, Malik Monk, Schroeder, Zach LaVine e também o DeMar DeRozan, não vai sobreviver por tanto tempo para defender principalmente times com jogadores tão grandes como é Giannis, tá? Ele deve completar para 30 pontos, porque quando a gente fala aqui para a posição de ala de força na última temporada, onde inclusive durante um grande recorte a equipe do Sacramento Kings teve um time até melhor defensivamente do que o que tem hoje, eles foram o segundo time mais vazado da NBA, posição do Giannis. Por mais que ele não seja um grande chutador, volta e meia ele acaba convertendo uma bolinha ali, e na última temporada o Kings foi o 5º time que mais cedeu bola de 3 para jogadores da posição do Giannis, tá? Nos últimos 5 jogos o Giannis teve média de 35 pontos e conseguiu pelo menos 31 em todos os jogos da temporada até aqui. E também, quando a gente pega aqui os confrontos do Giannis contra o Sacramento Kings, a gente também tem números interessantes, né? Nos últimos 8 jogos, 34,6 pontos de média, pelo menos 30 pontos em 7 desses 8 jogos, conseguindo pelo menos 30 nos últimos 3 jogos consecutivos, e também um número muito interessante também nos jogos fora de casa, marcando 32, 30, 46 e 36. O grego não dá para brincadeira contra esse rival. E para finalizar, vamos avaliar aqui os jogadores com características semelhantes a dele e a mesma posição, ou posição semelhante, que enfrentaram recentemente o Sacramento Kings, para poder finalizar aqui a nossa análise. Bom, a gente tem aqui um Giannis que é projetado para 32,6 pontos para essa partida. Ele conseguiu ser over, né? O mercado estabeleceu 30,5 para ele nos 3 primeiros jogos, depois 31,5 ele foi over em todos, e o mercado não está conseguindo avaliar direito qual a melhor linha para esse jogador. Buzelis, Hashimura, Markkanen e Dillon Brooks, que são alas, jogadores que jogam na posição, tem características semelhantes às deles. Eu acho que o Buzelis, o Hashimura e o Lauri Markkanen um pouco mais, mas todos foram over dentre os 4 que enfrentaram recentemente o Kings, e ele é muito, mas muito mais jogador do que todos esses que estão aqui. Beleza? Se a gente for ampliar aqui a nossa linha de corte, nos últimos 15 jogos do Giannis, em 12 ele conseguiu pelo menos 30 pontos, o que é muito positivo. Ele é um dos principais lobos solitários da NBA quando a gente fala de talento dentro de um time em comparação com seus companheiros, e sinceramente, se ele não chegar na marca dos 30 pontos, dificilmente seu time vai conseguir ser competitivo em jogos contra times do Oeste, beleza? Agora vamos falar aqui a respeito da próxima partida, porque nós temos aqui Indiana Pacers e Golden State Warriors, tá?
A gente costuma pular algumas partidas aqui que a gente acha que não tenha tanto valor, mas volta e meia a gente traz análise dessas partidas lá no nosso grupo VIP, tá? Então vamos pular para Indiana Warriors, porque aqui eu pretendo trabalhar com o Jimmy Butler, tá? A gente tem duas opções aqui que eu considero interessantes, Jimmy Butler ou Jonathan Kuminga, para poder trabalhar com a sua pontuação, porque para operar contra o Indiana Pacers você precisa de jogadores que tenham um bom mano a mano. Eu acredito que o Jimmy Butler é um pouquinho mais consistente do que o Kuminga, além de ser um jogador mais talentoso. Vão para pelo menos 20 pontos dele, tá? Tomem bastante cuidado com essa partida, porque o Golden State Warriors não é um time que tem muito mano a mano, eles gostam de rodar a bola e é um jogo que tem muito encaixe favorável para os Pacers. Eles só não devem vencer essa partida nem nada, porque o Pacers está com muitos desfalques. Mas o Pacers adora enfrentar o Warriors porque, como não tem muito mano a mano, e a maior fragilidade do Indiana é essa defesa de X1, eles acabam que não sofrem tanto. Tanto que eles conseguiram vencer aqui os últimos 3 jogos consecutivos dos Warriors e venceram 4 dos últimos 5. Alguns ali até com certa facilidade, porque o encaixe é desfavorável. O Indiana gosta de cortar passes ali, de poder interceptar, né, esses passes e fazer com que o adversário ceda turnovers, e o Warriors gosta de rodar muito a bola, então é um jogo assim que defensivamente facilita a vida do Indiana Pacers. Mas para essa temporada, ou mais especificamente na reta final da última, o Warriors conseguiu adquirir um pouquinho ali de talento no mano a mano. O Jimmy Butler e o Kuminga cada vez mais vem ganhando minutos após a renovação de contrato. Mas eu vou de Jimmy Buckets porque ele, nos últimos 5 jogos, teve 19,8 de média, mas conseguiu pelo menos 20 pontos nos últimos 3 seguidos e também em 4 dos últimos 5. Só que ele vai enfrentar talvez a defesa mais fácil ali dele poder produzir pontos dentro desse recorte, porque o Indiana Pacers até aqui na temporada, eles são uma das 10 piores defesas da NBA por 100 posses de bola, eles também são aqui quase um dos 10 times mais rápidos da NBA, então a gente vai ter muitas posses de bola por minuto para que o Jimmy Butler tenha mais chances de arremesso e para que ele consiga converter bem os seus pontos, tá? O Indiana Pacers é um dos 10 times que mais levam os rivais à linha de lance livre por jogo na NBA, eles são também um dos 10 times que mais sofrem pontos de mano a mano, um dos 10 piores aproveitamentos em defesa de jogadas desse tipo, tá? O Jimmy Butler, se a gente for poder traduzir aqui os números dele melhor, né? Ele conseguiu nos últimos 15 jogos, conseguiu pelo menos 20 pontos aqui, em 10 desses jogos e também em 5 dos últimos 6 jogos que fez, beleza? Ele também teve uma média de 21,7 pontos na temporada até aqui, ou na verdade nos últimos 6 jogos que ele fez, conseguindo ser over em 5 deles. O Indiana também é o time que mais está sofrendo pontos no paint em toda a NBA, e eu acredito que o Jimmy Butler é o jogador que tem mais facilidade desse time para produzir pontos nesse setor. Só que isso daqui não é uma coincidência, tá? De um recorte curto dos últimos jogos do Indiana Pacers, porque na última temporada eles também foram dos 10 times mais vazados nesse setor em toda a liga, beleza? O Indiana também foi um dos 10 times mais vazados da liga, e o pick and roll ali do Jimmy Butler talvez seja o melhor desse elenco dos Warriors, que hoje pode ter nele um dos principais pontuadores, mesmo que eles estejam jogando fora de casa, e como a linha tá muito baixa para os Warriors, sendo que a gente tem muito risco aqui, esse é um jogo que eu ficaria de fora em relação ao vencedor, porque aqui, olha, aqui tem cara de pegadinha, ou pelo menos não vai ser tão fácil quanto parece, e você vai ter um pequeno infarto aí, então tome bastante cuidado, tá? Falando de Wizards e Magic, vamos aqui também de um jogador, depois de uma sequência aí não muito positiva coletivamente falando, chegou a hora do banqueiro dar uma resposta, e depois de um dia de descanso ele encara hoje uma das piores defesas da NBA. Então eu acredito que hoje, com a cabeça no lugar e com o seu time tendo tempo ali para refletir, pensar, bolar estratégias para mudar esse direcionamento ruim que eles vêm tendo no início de temporada, eu acredito que o Paulo Banqueiro vai ter uma excelente partida. Vamos aqui de mais de 37,5 pontos, rebotes, mais assistências, ele que vem de 44, 42 e 38, conseguiu superar essa linha nos últimos 3 jogos consecutivos, enfrenta um time aí que é um convite aos prazeres para jogadores com suas características e posição, um time que na última temporada foi o quarto que mais cedeu pontos para jogadores da sua posição, o primeiro que mais cedeu rebotes e também o quarto que mais cedeu assistências, tá? Dentro dessa temporada, a perspectiva é que defensivamente o Wizards siga sendo um dos piores times da NBA e um dos times mais rápidos também, ou seja, eles cedem muitas posses de bola por minuto e automaticamente não conseguem defender esse número alto de posses de bola que eles cedem, tá? A equipe do Washington Wizards até aqui, na última temporada, na verdade, né, foi a quinta que mais cedeu pontos no paint em toda a NBA, setor onde o Paulo Banqueiro é o melhor produtor de pontos dessa equipe do Orlando Magic, e nessa temporada atual aqui que estamos falando, a equipe do Washington Wizards é quase um dos 10 times que mais cedem pontos nesse setor na liga, beleza? O Paulo Banqueiro nos últimos 6 jogos contra a equipe do Washington Wizards, ele conseguiu aqui uma média de mais de 40 pontos, rebotes mais assistências dentro desse recorte, marcando 26,5 pontos,
conseguindo 8,8 rebotes e 7,2 assistências, o que dá uma média ali de 15 aqui, né, mais 16, mais 26, ou seja, 32, 42, né, desculpa, pontos, 5 pontos, rebotes mais assistências, fazendo uma continha rápida aqui, né. Outra coisa interessante, se a gente for pegar aqui o Paulo Banchero, jogadores com suas características e posição que enfrentaram recentemente o Washington Wizards, de acordo com o Betting Pros, a gente também tem números interessantes, beleza? Mas vamos destacar aqui que nessa temporada atual, a equipe do Washington Wizards segue sendo um time muito vazado para jogadores da posição do Banchero, tá? Eles são aqui um dos 10 que mais cederam pontos para essa posição, o segundo que mais cedeu rebotes e também um dos 10 que mais cederam assistências para a posição de ala pivô. Beleza? O mercado projeta ele para 39,8 pontos, rebotes, mais assistências nessa noite de hoje, ele que conseguiu ser over nos últimos 3 jogos consecutivos e também conseguiu superar essa marca nos últimos 2 jogos contra o Wizards com 43 e 59 PRA somados. Beleza? 3 dos últimos 4 jogadores com suas características e posição recentemente que enfrentaram o Wizards foram over, mesmo com muitos deles tendo jogado menos minutos porque teve blowout. E quando a gente fala aqui em relação à pontuação, o mercado aí projeta ele com 25,9 para hoje. 4 dos últimos 4 jogadores com características e posição semelhante às dele que enfrentaram o Wizards foram over na pontuação também. E outro cara que a gente espera que seja over é no jogo entre Boston Celtics e Houston Rockets. O Houston Rockets hoje joga como visitante numa das principais arenas que a gente tem na NBA, um jogo que vai ser de enorme repercussão de um time que foi campeão recentemente, sempre foi tido como o melhor time do leste, mas que vem de back-to-back, vai estar cansado contra o Houston Rockets em ascensão, um dos times aí de maior torcida também na NBA. O que a gente espera para hoje? A gente espera pelo menos 25 pontos do Kevin Durant, um dos maiores cestinhas da história da liga, uma das maiores armas ofensivas que o basquete já viu, muito completo e que gosta de se destacar em grandes palcos contra grandes franquias para poder calar seus críticos. Para quem não sabe, o Kevin Durant, ele cria perfis fakes no Twitter para poder defender ele mesmo e poder xingar alguns haters. A galera descobriu isso porque certa vez ele acabou esquecendo de trocar o login e tava xingando haters com o perfil oficial dele. Por que eu tô falando disso? Porque é um cara que se importa, é um cara que se incomoda com o fato de que muitos dizem que ele só é campeão graças ao Stephen Curry. E contra esses times grandes aí, e a torcida do Boston pega no pé dos rivais, ele gosta de mostrar que ele é o cara, né? Ele conseguiu pelo menos 30 pontos aí em 4 dos últimos 5 jogos contra o Celtics, média de 33 pontos dentro desse recorte, bem acima do que a gente busca para hoje. Vai encarar aí um Boston Celtics que vai estar cansado e um Boston Celtics que vai sofrer bastante na mão dele, porque o Boston perdeu muitos defensores bigs aí para essa temporada. Eles que não contam com Jason Tatum, que seria o defensor provavelmente ali do Kevin Durant, não contam mais com Drew Holiday, Porzingis e Al Horford. O time defensivamente piorou bastante e acho que à medida em que eles enfrentam bons ataques, eles vão começar a sofrer mais, tá? E para finalizar o nosso vídeo, vamos falar aqui a respeito do jogo entre Dallas Mavericks e Detroit Pistons. Aqui a gente vai indicar para vocês um handicap negativo favorável ao Detroit Pistons, que a gente acredita que vai vencer essa partida. Mas para pagar em torno de 1,50 a gente precisa colocar um handicap. E para vocês garantirem as melhores odds, os tipos ali com mais chance de lucratividade e valores altos de retorno, o nosso grupo VIP está disponível para vocês. Chamem no WhatsApp, o contato está aqui embaixo. Corram e aproveitem essa oportunidade. Tem também link na descrição da BetWinner com cupom Sexta de Trade para você garantir bônus exclusivos. E também tem o nosso Instagram, Sexta de Trade. Estamos rumo aos 3.000 seguidores por lá. Beleza? Tem também grupo free ali na descrição para vocês ficarem conhecendo possíveis promoções que a gente for lançando, etc e tal. Mas bora falar aqui dessa última partida que a gente espera que pelo menos o Detroit Pistons vença por 4 de diferença ou mais. Bom, Dallas Mavericks vem sem Kyrie Irving, vem sem Anthony Davis, e se com Anthony Davis eles já estavam demonstrando dificuldade por quê? Klay Thompson não é mais o mesmo, o Cooper Flag tá sentindo essa NBA, esse time tá sendo uma das grandes decepções da temporada, estão com muita dificuldade de criar jogadas, de pontuar mesmo assim, e também, por mais que a defesa deles até que venha funcionando volta e meia, eu não acho que eles enfrentaram tantos ataques de elite assim. O Detroit Pistons vem mais saudável, joga em casa, a gente precisa respeitar o mando de quadra, e o Detroit Pistons vai encarar um dos seus grandes desafios em relação quando a gente fala de Conferência Oeste hoje, tá? A gente tá falando aqui de um Pistons que conseguiu vencer 2 dos últimos 3 jogos do Dallas Mavericks, todos ali por 15 pontos de diferença ou mais, o que é bem relevante, pelo menos nessas vitórias aqui que a gente recortou para vocês. E quando a gente fala de Dallas Mavericks, como eu disse para vocês, é um time que não tá conseguindo pontuar, e eles já enfrentaram algumas defesas ruins.
Wizards. A equipe do San Antonio Spurs vem defendendo muito bem nessa temporada, mas na temporada passada não era uma grande defesa. Raptors, Pacers, e mesmo assim eles estão decepcionando, tá? Perderam 3 dos 5 jogos que fizeram, só venceram times muito ruins ou desfalcados, e como eu disse, vencendo uma da grande decepção da temporada, tá? Em relação a pontos por jogo, o Dallas é o pior time da NBA. Quando a gente fala aqui de aproveitamento nos arremessos de quadra, eles são dos 10 piores também da liga, enquanto que o Detroit Pistons está abaixo ali também, isso é verdade, a gente não pode negar isso, mas quando a gente vai aqui para as estatísticas avançadas, o net rating, que é a cada 100 posses de bola, quantos pontos o time faz menos quantos eles sofrem, o Detroit tem o 12º melhor net rating da liga, enquanto que o Dallas Mavericks aqui tem o 5º pior. Isso acontece porque o Dallas Mavericks é a pior eficiência ofensiva por 100 posses de bola da liga. E outro número interessante é rebote. Rebote ganha jogo e o aproveitamento dos Pistons é o 8º melhor da NBA até aqui, enquanto que o Dallas Mavericks tem o 5º pior. Então vamos ficar bastante de olho nisso, tá? O Dallas Mavericks nos últimos 5 jogos, eles fizeram aí 115,4 pontos, sofreram 107,8 aqui, arredondando, dá uma média aí acima de 4 pontos de diferença e de desvantagem para os seus rivais. Nas 3 derrotas que eles tiveram, mais de 25 pontos de vantagem para os Spurs, 10 pontos de vantagem para o Wizards, e também eles tiveram ali 7 pontos de vantagem para o Oklahoma City Thunders. Então é um time que está com muitas dificuldades, está com desfalques para hoje, e eu acredito que o Detroit Pistons seja favorito. Beleza? Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like para ajudar o projeto a seguir acontecendo. Lembrando que a nossa listinha de quais times devem vencer as partidas e qual a melhor zebra, vocês encontram lá no vídeo também. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado por todos os comentários de carinho, etc. E boa sorte a todos. Começar com o pé direito no mês de novembro através de muito estudo e informação. Os melhores sites também estão lá no nosso grupo. Muito obrigado pela sua audiência e falou!